17 e o nosso tema de hoje é inteligência para pedir. E nós temos aqui como base o texto, né, de 2 Crônicas, capítulo 1, o versículo é o 7, quando Salomão, depois que assume o lugar do seu pai, né, de rei, lugar do rei Davi, Salomão ele sacrifica ao Senhor e depois de ter sacrificado, olha só, naquela noite Deus aparece a ele e diz a Salomão: peça-me o que quiser e eu darei a você. E o nosso tema de hoje é inteligência para pedir, porque nós precisamos ter inteligência para pedir. Por inteligência para pedir é o quê? É fazer pedidos que agradem a Deus. Por quê? Porque, Kelly da hora, o segredo para a resposta das nossas orações é exatamente esse, gente. É pedir com inteligência aquilo que agrada a Deus. Veja que Salomão, Deus apareceu para ele perguntando: pede o que você quiser. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir tantas coisas. Se fosse você, né, Deus aparecendo para você hoje, João, Ingrid, e falasse: peça o que você quiser, o que você pediria? Mas olha só que lindo, Salomão, ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus. E por ter feito um pedido que agradasse a Deus, o Senhor veio e agradou o coração de Salomão. Nós vamos lá para Tiago, capítulo 4, ele nos revela os motivos dos quais muitas vezes as nossas orações, os nossos desejos, eles não são respondidos. Dani Silva, porque muitas vezes a gente pede e não recebe, sendo que a palavra de Deus mesmo nos garante, né? Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. E por que às vezes você fala: mas por que na minha vida não está sendo uma verdade, não está se cumprindo isso? Olha só o que diz Tiago capítulo 4. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é porque não pedem. E mesmo quando pedem, não recebem, pois o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Então, veja só, Tiago nos aponta quais são os problemas que impedem as nossas respostas, que impedem de nossos desejos serem atendidos. Primeiro, é não pedir. Porque tem gente que ela tá aqui, às vezes ela tá aqui com a gente na live todas as manhãs, mas ela não parou um momento da vida dela para dobrar os joelhos dela e apresentar os seus pedidos a Deus. É só. Então, o primeiro motivo da gente não ter aquilo que a gente deseja é porque a gente não pede. Nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos colocar os nossos desejos diante de Deus. E talvez, Bartira, você possa pensar: mas Deus sabe o que eu preciso. Kika, Deus não sabe de tudo. Deus não conhece toda a minha vida. Ele não é soberano? Sim, mas veja o detalhe aqui do nosso texto. Quando Jesus ele se aproxima do cego Bartimeu, ele não chega e fala assim: eu vou te curar. Mesmo sabendo que ele era cego, Jesus chega para Bartimeu e faz uma pergunta: o que você quer? Embora fosse uma pergunta óbvia, gente, todo mundo que sabe que o maior desejo de um cego é ver. Mas por que Jesus pergunta? Porque Jesus, Dona Valéria, quer deixar claro, Jesus quer nos ensinar a lição, que nós precisamos comunicar a Ele as nossas necessidades. Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos expressar a Ele tudo aquilo que nós queremos e o que nós precisamos. Por mais que Ele saiba, por mais óbvio que seja, Deus deseja relacionamento conosco. E uma forma de nos relacionarmos com Deus é através da oração. Então você precisa pedir. É desejo de Deus que você peça. Olha só o que a palavra de Deus diz: se vocês crerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos. Ou seja, Deus deseja nos abençoar. Aí o segundo motivo apontado aqui em Tiago do porquê a gente não recebe. E talvez você, possa às vezes falar assim: Kika, mas eu tenho pedido a Deus. O meu problema não está em não pedir. As pessoas que não têm porque não pede são aquelas pessoas que, Tica, muitas vezes elas tentam conseguir
as coisas pelos seus próprios esforços. Ao invés de pedi-las a Deus, ao invés de apresentá-las a Deus, elas tentam obter aquilo pelos seus próprios esforços. E a gente já tem aprendido sobre isso. O resultado sempre vai ser frustração. Quando a gente tentar fazer algo pela nossa própria força, pela nossa própria sabedoria, inteligência, aquilo que a gente sabe que vai dar certo, muitas vezes a gente não vai, porque nós precisamos da bênção de Deus. E aí você fala, não, Kika, mas eu tenho pedido a Deus. Então você está no segundo grupo de pessoas que pede, mas não recebe. E por quê? Porque se Deus ainda não te entregou algo que você está pedindo, entenda uma coisa primeiro. Jamais, Dona Elizabeth Cato, será porque Deus não quer te abençoar. Deus, Ele deseja nos abençoar. Mas existem coisas que Ele pode estar demorando, né? Quando eu falo de demorando é porque eu estou se referindo ao nosso tempo e não ao tempo de Deus. Mas Ele pode estar demorando e Ele tem boas razões para isso. Pode não ser a vontade dEle, pode não ser o tempo certo, pode ser que Ele tenha algo melhor para a nossa vida, mas pode ser também que a gente não esteja pronto para receber. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente: Deus também nos ama demais para nos entregar algo que venha nos afastar da presença dEle. Talvez, já escutou o Gaílo? Talvez você tenha pedido algo para Deus que para você, na sua percepção, você acha que é o melhor. Mas quem de fato conhece o futuro e conhece a nossa vida, Dona Ana, e o nosso coração, é o Senhor. E Ele sabe que talvez tem coisas que a gente possa estar pedindo hoje que vai amanhã nos afastar da presença de Deus. Aquilo que para nós, talvez, Elisângela Galdino, seja a nossa maior bênção, Deus sabe que na verdade pode ser a nossa maior pedra de tropeço. Nós precisamos aprender a identificar aquilo que talvez a gente enxerga como um degrau. É algo que vai nos abençoar, que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer subir. Deus sabe que na verdade pode ser uma grande pedra de tropeço na nossa vida. Então, Deus jamais vai deixar de atender uma oração. Nós já falamos aqui, a oração tem muito poder, muito poder. Jesus está dizendo aqui, ó, o que você pedir, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em você, vocês receberão. Peça o que quiserem e eu vou dar. Mas o segredo é Deus estar em nós e a palavra dele estar em nós. Então, o que significa isso? Significa que quando nós estivermos pedindo de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus, você pode ter certeza que você terá resposta de toda a oração que você fizer. O segredo, então, nós precisamos alinhar as nossas orações, os nossos desejos, as vontades de Deus. Isso é ter inteligência para pedir. Então, que você possa, a partir de hoje, sempre apresentar os seus pedidos a Deus, as suas orações a Deus, na certeza de que Deus, esse é o meu desejo, esse é o meu pedido. Mas se eu não tenho tido inteligência para pedir, Espírito Santo, abre a minha mente para que eu possa entender qual é a tua vontade e eu possa me alinhar a ela para receber então as respostas de todas as minhas orações, de todos os meus desejos. Nós possamos também identificar se os nossos desejos não estão sendo desejos egoístas. Olha que lindo esse detalhe de Salomão. Ele não pediu pensando nele próprio, ele pediu pensando no povo de Deus, em agradar a Deus. Ele pediu sabedoria para administrar o reino de Israel, e isso estava totalmente de acordo com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, e também iria abençoar o povo. Nós também podemos muitas vezes não ter nossas respostas atendidas, porque estamos sendo egoístas nos nossos pedidos. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Se Deus conceder a você isso que você deseja, quem mais estará feliz? Se apenas você ficará feliz com a resposta do seu desejo, da sua oração, é porque está precisando ser feito um ajuste neste pedido. Deus deseja sim alegrar você, mas Ele jamais vai te entregar algo que vai alegrar somente você e vai entristecer pessoas, talvez da sua família ou pessoas que estão ao seu redor. Deus deseja que a bênção seja completa, e a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Então, que nós possamos entender que, primeiro, precisamos pedir, e segundo, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Quando você pede algo que vai primeiro alegrar o coração de Deus,
vai alegrar as pessoas, certamente o Senhor te entrega mais. Lembra de Ana? Ana estava triste. Enquanto ela estava pedindo por um filho, por motivos egoístas, que ela queria só mostrar para Penina que ela também podia, ela sofria, chorava e não comia. Quando Ana decidiu alinhar o desejo da sua vida, a sua oração à vontade de Deus, ela disse: Senhor, se me deres um filho, eu devolverei ao Senhor. Aí sim, ela estava pronta para receber. Deus entregou Samuel, mas depois também Deus concedeu a Ana muitos outros filhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença nessa segunda-feira abençoada e maravilhosa, agradecendo ao Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, e agradecendo ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa e tão clara, Pai, para trazer tanta clareza na nossa mente. Porque muitas vezes o maior motivo de desânimo das pessoas que estão na igreja hoje é o fato delas não terem a resposta daquilo que elas desejam. E hoje o Teu Espírito Santo nos apontou qual é o motivo para isso. O primeiro motivo é não pedir, é não se relacionar com o Senhor, é não apresentar para o Senhor os nossos desejos. Muitas vezes nós caímos na ideia de que o Senhor sabe de tudo e não precisamos falar, e nós estamos negligenciando aquilo que é mais importante, que é a oração, que é a nossa conversa contigo, Pai. Então que fique claro para essa pessoa nesta manhã que ela precisa e ela deve, é dever e obrigação de todo cristão, apresentar ao Senhor os nossos desejos. E o segundo motivo de desânimo também, Pai, é que a pessoa pode muitas vezes dizer: mas eu oro e Deus não me responde. E hoje o Senhor nos trouxe clareza a respeito disso. Muitas vezes nós não estamos sendo respondidos, porque estamos, Pai, pedindo por motivos egoístas, estamos focando somente naquilo que vai nos alegrar, estamos esquecendo, Pai, que isso talvez possa ferir alguém, machucar alguém. Estamos focados tanto na nossa felicidade que esquecemos até mesmo de pedir algo e fazer conhecer que se isso primeiro também vai alegrar o Senhor. Nós possamos, Senhor, nesta manhã alinhar os nossos desejos à vontade do Senhor, porque também nós sabemos que um dos motivos de não estarmos sendo respondidos é porque talvez estamos pedindo algo que possa nos afastar do Senhor. Aquilo que para nós enxergamos como bênção, o Senhor sabe que talvez possa ser uma grande pedra de tropeço, que faça nos cair e nos afastar do Senhor. E o Senhor nos ama demais para nos entregar algo que vai nos deixar longe de Ti. Então que essa pessoa possa, meu Pai, nesta manhã, começar a apresentar os pedidos dela ao Senhor, mas sempre deixar claro, sempre deixar em aberto que ela escolhe, que ela prefere viver os planos do Senhor para a vida dela. Eu abençoo a segunda-feira do Teu povo, que todos possam ter um dia maravilhoso, Pai. Vai à frente dessa gente nesse dia de hoje. Seja qual for o desafio que ela tem pela frente, ela possa ir na certeza de que o Senhor está com ela e ela já é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém.